Muito bom. Show. Bom dia, gente. Hoje Agora é o... deu um aviso aqui. Oi? Apareceu aí? Agora apareceu um aviso Ah, aqui. então, perfeito. Começou aqui a gravação. Bom dia, gente. Meu nome é David Lira. Eu sou psicólogo, formado pela UFC e mestre em psicologia pela UFSJ. E eu sou atual doutorando em psicologia também pela UFJF. Assim, eu não passei no processo totalmente, mas eu sou a única pessoa na segunda fase. Então, o meu orientador, né? Então, eu meio que passei, né? Eu estou esperando oficializar, né? E esse primeiro encontro eu pensei mais numa proposta de apresentar o Grupo Estudo Centelha, que é um projeto meu que já está acontecendo, e que tem um pessoal aqui que já está acompanhando ele faz um tempo, né, no grupo, e tem gente nova também entrando, então estou animado para essa nova edição, né? Primeiro, assim, me apresentando um pouco, né? Eu sou psicólogo, né? Sou psicoterapeuta, eu facilito grupos de estudo, sou supervisor clínico e eu estudo Jung, a obra dele, há cerca de 8 anos. E um compromisso que eu concretizei, assim, com a psicologia analítica foi esse debruçar-se sobre o trabalho do Jung, né? Que é o grande nome, o precursor, assim, a fonte primária que a gente tem para nossa perspectiva, né? E durante um tempo eu estudei de forma assim contínua, né? Eu estudo acho que é meio que é como se fosse o autor que eu penso todos os dias sobre, né? Que é o Jung, que acabou que se tornando o meu propósito de vida, estudar e articular as ideias desse autor e aprofundar elas, né? E por conta disso eu criei o Grupo Centelha com esse objetivo de poder trazer esse autor e tornar ele acessível, já que muitas vezes quando a gente discute psicologia analítica, é muito comum o discurso da dificuldade de ler os textos do Jung, né? E é uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho mais na metodologia, caso que eu ajeitei essa apresentação em 3 pontos, né? E um deles eu vou falar algumas dicas do trabalho do Jung. Então, para um primeiro encontro, a proposta aqui é eu apresentar o grupo, apresentar algumas ideias básicas do livro e falar algumas questões logísticas no final mesmo, questão de inscrição, pagamento, enfim. E os encontros estão sendo gravados, né? Todos os encontros são gravados e disponibilizados no YouTube, num link privado. Esse primeiro encontro vai ser um link aberto, então que todo mundo pode ter acesso ao grupo, mas normalmente eu faço um link privado que só quem tem acesso é do grupo e faço as gravações por lá, né? Mas enfim, indo para a apresentação. Aliás, um ponto, gente, fiquem à vontade para falar, comentar, perguntar coisas, só levantar a mãozinha, assim, no meio da apresentação, se algo não tiver sido claro, ou que vocês têm interesse de que eu fale mais sobre algum ponto, fale de outro ponto, podem ficar à vontade, viu? Mas no final eu também vou abrir um pequeno espaço para perguntas, discussão, tirar dúvidas e tal. Como é que eu pensei nessa apresentação de hoje, né? Como eu tinha falado, eu não costumo fazer slides, até porque a metodologia do livro é seguindo o texto do Jung, então ficava meio contraproducente fazer um slide só para comentar a continuidade do texto, né? Já que o veículo central que vai estar guiando nossas discussões é o texto do Jung, não uma apresentação feita, né? Mas nesse primeiro encontro eu montei uma apresentação e eu dividi ela em 3 pontos, né? Primeiro, falando sobre o Grupo Centelha, e eu destaco 3 pilares metodológicos do nosso grupo, né? Que é falando sobre como é que é o funcionamento, qual a proposta que eu estou dando para esse grupo, qual o objetivo dele, por que é que eu sigo essas diretrizes, essas 3 grandes diretrizes que eu destaquei para a discussão e articulação da gente, né? Por que que isso é importante, né? Para a nossa leitura e estudo da psicologia analítica nessa proposta que eu estou jogando para vocês, né? O segundo ponto é algumas dicas iniciais ao leitor junguiano, né? Principalmente dicas do texto do Jung, algumas coisas que nesses anos de estudo eu percebi que são importantes a gente ter em mente quando a gente está lendo o texto do Jung, né? Algumas delas são aplicáveis até a textos no geral, assim, se a gente for ver. Mas tem umas que é bem particular do texto do Jung, essas dicas, né? Que são pontos, assim, importantes de a gente ter em mente, a gente vai já chegar lá, né?
E um terceiro ponto é já introduzindo a obra que a gente vai trabalhar, que é a psicologia do inconsciente. Tem essa ediçãozinha velha aqui da Vozes, mas pelo que eu sei, que eu chequei, essa tradução é a mesma da tradução atual, né, das edições desse período aqui. E a gente vai estar trabalhando essa obra, né? E aí, nesse terceiro ponto, eu falo o que é essa obra, qual o contexto histórico dela, como é que ela surgiu, onde ela foi escrita, com que propósito ela foi escrita, e algumas questões contextuais históricas até, porque tem uma controvérsia no movimento psicanalítico que vai estar expressada nessa obra do Jung específico, né? Especificamente do ponto de vista do Jung sobre essa controvérsia. Aí, como é que surge o Grupo Centelha, né? Vou apresentar bem rápido para não se delongar muito até. O Centelha, ele parte de uma demanda sobre uma dificuldade no texto do Jung, porque é muito comum, e quem começa a estudar psicologia analítica, ficar perdido quando a gente lê o texto do Jung. E tem alguns motivos, alguns pontos que tornam essa leitura difícil mesmo. E acho que um dos principais pontos é a pouca inserção acadêmica da psicologia analítica. A gente tem uma certa inserção na academia, mas se a gente for comparar por exemplo, com o campo da psicanálise, a psicanálise freudiana e lacaniana, a gente tem muito menos material para que ajude a leitura do Jung, né? Então, você vai ter muitos pontos obscuros dentro da proposta psicológica do Jung, e por eles serem obscuros, eles também não têm textos de apoio, por exemplo, ou comentadores, né? Que ajudem a gente a se apropriar mais desse texto. Então, é por conta disso que eu pensei no Grupo Centelha para trazer essa leitura do Jung de uma forma possível, que ele seja compreensível e articulável na nossa prática, né? Pensando sempre na ideia do Jung de que um conceito só é útil se ele tiver um valor heurístico, um valor interpretativo, e de que ele possa ser de alguma forma articulado na nossa vivência prática, e especialmente na vivência clínica, né? Então, o grupo tem o objetivo de discutir essas coisas e tentar costurar a todo momento com a questão da clínica junguiana também, que o Jung não está escrevendo, por exemplo, ele não é um filósofo, né? Ele não está fazendo um trabalho de reflexão pela própria via só do pensamento, mas ele está pensando numa reflexão articulada a uma prática específica, que é a psicologia, e que logo tem um certo direcionamento científico, né? Então, isso diferencia a psicologia de outras áreas, no sentido de que ela tem uma articulação prática ali, concreta na clínica, né? Em atender outra pessoa, né? Então, tem um direcionamento prático, profissional também nesses textos. E muitas vezes, quando a gente vai ver leituras de Jung, a gente vê um distanciamento desse aspecto. E aí, é o objetivo do grupo a gente está costurando esse texto com a realidade prática, com a realidade da vivência pessoal, com a questão da clínica, né? E aí, como é que funciona a metodologia do grupo, assim, geralmente, em linhas gerais, né? Vai ter uma leitura prévia toda semana, e essa leitura prévia vai ser um capítulo do livro, Psicologia do Inconsciente, nesse caso, né? E eu fiz um cronograma, tá no drive do grupo, junto com o material do grupo. Esse cronograma eu vou reenviar no WhatsApp também, e eu vou mostrar aqui na apresentação ao final. O cronograma é uma previsão de leituras e de discussão. É possível que ele mude, mas se ele mudar, eu vou reatualizar ele, vou avisar no grupo, vou estar sempre comunicando do grupo esse tipo de ponto, né? Toda vez que a gente acabar um encontro, eu vou comentar no grupo que leitura ficou para o próximo e o que é que a gente leu e discutiu nesse, né? As gravações vão estar disponíveis. Então, há a possibilidade de participação sincrônica e assíncrona, né? Sincrônica não, é síncrona, né? Sincrônica é outra coisa. A participação síncrona e assíncrona, que é, ou você pode participar aqui da reunião como vocês estão fazendo agora, né? Ou vocês podem assistir a gravação. Tem os grupos que eu faço, do Centelha e de outros, é bem comum ficar um número de pessoas só assistindo as gravações e um número de pessoas que preferem vir pessoalmente, pessoalmente não, né, de forma síncrona, aqui nos encontros, para discutir assim na hora, né? Então fiquem à vontade, quem preferir ver depois, quem preferir estar participando. Tem gente que não pode, né? O Renato, por exemplo, ele não tem esse horário livre, né? E aí ele assiste as gravações,
mas eu sempre deixo um canal aberto no grupo do WhatsApp ou com mensagem direta. Para quem assistiu às gravações, pode comentar, colocar uma dúvida lá no WhatsApp, no grupo do Centelha, ou diretamente comigo, que eu vou estar respondendo no que for possível, né, ajudando nesse ponto. Né? Então, fiquem à vontade para perguntar coisas envolvendo a discussão do texto para mim, que eu vou estar disponível também. E esse material de gravações, né, eu vou estar gravando, colocando no YouTube, num link privado, fechado. Peço que não compartilhem, né? Eu faço pelo YouTube porque tem uma certa facilidade. Muita gente me deu um feedback positivo, né? Acho que a Tamini, por exemplo, também falou uma vez que, para mim, que é muito bom o grupo ser no YouTube porque ela consegue colocar na televisão, assim, e assistir de forma mais cômoda, né? Então, eu optei por fazer as gravações no YouTube. Quem tem o link consegue ter acesso. E aí eu peço só que você não compartilhe o link. E se for alguém tiver interesse, você pode mandar o meu contato, que eu vendo as gravações, eu ajeito se ainda der tempo a pessoa entrar no grupo, enfim. Mas aí eu peço a boa fé assim, de vocês e não compartilhar esse material, né? E vocês vão ter acesso às gravações por mais 6 meses após o fim dos encontros, né? Aqui é para quem, por questões de dinâmica da vida, se atrasou nos encontros, não está conseguindo assistir, não conseguiu acompanhar o texto, vai ter mais 6 meses de disponibilidade dessa gravação. E aí, para quem também quer revisitar, né? Eu costumo colocar, ao final, eu vou colocar um roteiro com o vídeo, o dia do vídeo e os temas discutidos. Então, às vezes, você quer revisitar uma discussão específica para algum ponto que você quer rever, vai ter esse roteiro ao final mesmo do grupo, que vai estar os temas discutidos no encontro lá, de forma, os temas mais gerais, né, articulados. E é isso, basicamente, as questões práticas do grupo, né? E o que é que esse negócio que eu estou chamando de pilares metodológicos? É de como é que se dá o método, né? A forma, o formato que eu estou articulando desse grupo e por que é que eu escolho esse formato, né? Eu destaquei 3 pilares para esse grupo Centelha, né? O primeiro deles é a análise conscienciosa do texto, o segundo é um recurso à intertextualidade, e um terceiro é a livre discussão, texto como fio condutor, né? Como é que isso funciona, né? Esse primeiro ponto que eu chamo de análise conscienciosa do texto é basicamente a gente fazer uma abordagem por parágrafo do texto do Jung. Tem grupos que articulam a discussão fazendo um resumo geral do capítulo e das ideias gerais que foram colocadas ali. Mas eu penso que para um texto complexo como o do Jung, e que tem muita coisa e uma densidade muito grande, é interessante a gente fazer um acompanhamento de parágrafo por parágrafo. Eu estou fazendo isso nos meus grupos de estudo e tem um resultado muito positivo, eu vejo um feedback muito bacana, porque a gente consegue acompanhar o desenvolvimento das ideias do Jung, e seguindo de fato de parágrafo em parágrafo como é que ele está construindo esses argumentos, né? Porque é muito comum a gente ler o texto do Jung e se perder lá pelo final ou pela metade, porque a gente não está fazendo esse trabalho de acompanhamento cuidadoso. E por questões gerais, assim, de limites de compreensão, questões energéticas mesmo, porque a gente deslocar nossa atenção a um texto é difícil, e por isso que eu proponho essa discussão, porque muitas vezes a gente se perde no texto, ou há pontos que ficam vagos para a gente no texto, e no grupo a gente vai discutir parágrafo por parágrafo, né? E isso ajuda também a gente localizar as discussões, aos pontos específicos. Eu vou estar sempre falando de que parágrafo eu estou discutindo, né? E para parágrafo eu estou usando esse sistema da Vozes, que na verdade dá a obra completa internacional do Jung, né? Que todos os volumes, os 18 volumes da obra completa, né, eles têm esse sistema de paragrafação, que é único, que é do lado de cada parágrafo você vai ter um númerozinho, né? Aqui, por exemplo, nessa edição, né? Você tem um pequeno recuo e tem um número, né? Todos os livros da obra completa do Jung. Tem outros livros, como os seminários dele, livros soltos, que não vão ter, né? Que não são da obra completa. Mas quando a gente estiver trabalhando a obra completa, eu vou estar referenciando esses parágrafos, né? Isso é uma questão prática mesmo, que ajuda a gente a se localizar no texto, e até para vocês trazerem dúvidas ou pontos, né? Você falar, olha, Davi, parágrafo tal,
vamos ler essa parte, vamos ver o que é que ficou confuso. É bom a gente estar sempre se reportando ao texto do Jung, né? E aí isso ajuda a gente a articular melhor as dúvidas, né? E dar mais possibilidade de enriquecimento para as discussões mesmo. Segundo ponto que eu destaquei também, no grupo aqui, que eu faço bastante, é um recurso à intertextualidade. O que é a intertextualidade? A intertextualidade, aliás, é uma metodologia muito empregada na área da literatura, das letras, né? Que é a ideia de que a gente enriquece um texto a partir de textos paralelos. É o intertexto, né? De que forma o texto se cruza com o outro. Então, quando eu estou discutindo dentro do texto do Jung, eu não vou estar só usando o texto específico que a gente está trabalhando do Jung. Eu vou estar me reportando a outros textos do Jung. Quando eu falo um ponto, eu digo, olha, gente, essa discussão aqui, o Jung fala desse jeito, em texto tal, em livro tal. Então, eu vou sempre estar falando isso. Eu já tive comentários de pessoas que ficaram receosas por conta disso, porque seria muito conteúdo, mas eu não estou propondo você ler o texto necessariamente. Eu só estou mostrando como o texto do Jung, a obra do Jung, é extremamente entrelaçada. O Jung constrói um sistema de pensamento que ele está todo o tempo cruzando com outras ideias e textos e conceitos. Então, quando a gente discute um conceito, a gente não discute só ele, a gente discute a forma como esse conceito está relacionado com o restante da obra do Jung, e de como isso tem uma importância e como isso ajuda a amplificar mesmo o texto, né? É até um método do Jung, esse ponto é uma inspiração no método do Jung de amplificação. E para o Jung amplificar é traçar paralelos entre as imagens. E é o que a gente faz na interpretação dos sonhos, na clínica, na interpretação de documentos da cultura, como obras de arte, documentos religiosos. Enfim, é a forma junguiana de pensar, a gente pensa por paralelos, né? E aí eu estou pensando em paralelos de textos, né? Para a gente enriquecer o texto, é como se a gente ficasse alargando esse texto e aumentando as associações dele. É muito próximo do trabalho que a gente faz na clínica, mas é um trabalho de pensamento que a gente está fazendo nesse grupo, né? E é por isso que eu penso nessa proposta da intertextualidade como um dos pontos metodológicos mesmo, da forma como eu conduzo, como a gente faz o grupo, né? E o terceiro ponto é a livre discussão. O texto, ele atua como fio condutor da nossa discussão. Mas toda vez que tocar num ponto, que você tiver uma dúvida, quiser um comentário de alguma coisa ou algo do tipo, é só você falar comigo, levantar a mãozinha e trazer um comentário. O grupo a gente costuma não deixar nesses encontros que estão usando o texto de um como fio condutor, a gente não usa um momento final de pergunta e resposta. Eu vou apresentando os pontos do texto, parágrafo por parágrafo, e as pessoas do grupo vão comentando junto. Isso deixa um modelo dinâmico, isso faz com que a discussão venha na hora que eu estou trazendo. Então, fiquem à vontade mesmo para esse ponto da livre discussão, de levantar a mão, comentar coisas, enfim. E não fiquem envergonhados se julgarem que as dúvidas de vocês sejam muito básicas. Tem muita gente que às vezes fica envergonhado de fazer uma pergunta porque acha que é básica demais, né? A pergunta que você julga ser elementar e básica pode ser uma coisa que eu nem cheguei a pensar sobre. É bem comum. Por isso que é interessante a gente ouvir, às vezes, muitas vezes, a pessoa que leiga, a pessoa que não tem muito contato também com a obra do Jung, ou tem um contato inicial, porque às vezes ela traz conexões que você que está numa leitura há muito tempo não faz. Porque aquela pessoa está aberta ao novo. Querendo ou não, eu não estou tão aberto ao novo no texto do Jung. Eu tenho a minha leitura do Jung, a forma como articulei nesses anos, e eu estou sempre explorando o texto do Jung. Mas por eu estar preso no meu psiquismo, né, como todo mundo está, eu tenho os meus próprios limites de interpretação. Então, quando alguém traz um ponto que faz uma conexão de ideias que pode parecer, e às vezes é meio sem sentido, ou longe do ponto, ainda assim traz uma possibilidade de discussão interessante. Então, fiquem à vontade para esse ponto, né? Então, esses pilares da forma como o grupo funciona que eu destaquei hoje, né? E que ajuda a entender o que é o formato que eu estou adotando e como é que a gente conduz aqui as discussões e o grupo, né? Aí ficou claro para vocês todos esses pontos, deu para entender? A forma como o grupo. Certo.
Qualquer coisa também podem falar no WhatsApp, se tiver uma dúvida que tenha ficado, algum ponto específico que vocês queiram comentar. O segundo ponto dessa apresentação, que eu destaquei para trazer para vocês, é um ponto bem prático, no sentido de a gente discutir algumas dicas para a leitura da obra do Jung, né? Eu disse aqui algumas dicas ao leitor junguiano. E como eu falei, muita gente vem atrás do meu grupo por uma dificuldade no texto do Jung ou pela necessidade de aprofundamento, né? Mesmo que a gente tenha uma leitura extensa da obra do Jung, a gente sempre encontra uma coisa nova, né? Então, eu não tô nem na posição de professor de vocês aqui, porque eu estou aprendendo junto com vocês, na verdade. Então, os grupos que eu conduzo, eu aprendo muito junto. Então, não julguem que eu estou numa posição superior nesse ponto, né? Eu talvez tenha em alguns pontos, em relação a algumas pessoas, eu tenho uma leitura mais avançada do texto do Jung. Isso não quer dizer que eu saiba tudo do texto do Jung, pelo contrário, né? O meu professor de psicologia analítica da UFC costumava falar que o texto do Jung é um texto vivo. E como um texto vivo, ele se atualiza. Quando ele se atualiza, a gente leva em conta que uma leitura a gente tem um estranhamento. Uma segunda leitura, a gente tem um reconhecimento, uma familiaridade. Uma terceira leitura, a gente tem um entendimento. Uma quarta leitura, a gente tem um reestranhamento, porque a gente lê uma outra coisa do Jung que conectou com esse texto. Então, fiquem, assim, sejam bem-vindos, né, quem estiver começando, e fiquem à vontade quem já tem um percurso, né, que o texto do Jung é um desafio, mas ele é uma coisa que vai nos alimentando, né. É muito próximo daquela ideia que a gente tem no cristianismo, por exemplo, da associação da Bíblia com o pão espiritual, né, como um alimento para o espírito. O texto do Jung funciona muitas vezes como um alimento para o espírito, mas não como algo dogmático ou religioso, mas como algo que abre possibilidades de interpretação e de compreensão da realidade mesmo, né? E aí algumas dicas que eu destaquei para a leitura desse texto, que ele é tão complexo e vivo, né? Primeiro ponto que eu destaquei, não se frustre, não compreender é natural, né? O pensamento do Jung é difícil. Eu mesmo, eu passei uns 2 anos lendo Jung sem entender nada do que eu estava lendo. E eu persisti, porque aqui e ali eu encontrava uma coisa interessante e que me ajudava muito. Mas eu fiz uma leitura que era. Na graduação, eu fiz muitos grupos de estudo. Eu cheguei a facilitar, no geral, até hoje, uns 25 grupos de estudo de psicologia analítica. Então, toda a minha forma de aprendizagem dentro da psicologia analítica foi a partir de grupos comunitários autogeridos mesmo. Porque quando eu era da graduação, eu criei a Liga Estudantil de Psicologia Analítica da UFC, que foi uma das primeiras ligas estudantis, aliás, do Brasil, que a gente encontra o estudo da psicologia analítica. Surgiu em 2016, né? E nessa liga estudantil, a gente fazia muito grupo de estudo, e o grupo de estudo era eu e várias, tipo, umas 10 pessoas que não sabiam nada de psicologia analítica, sentando para ler o texto do Jung e ficar se perguntando, assim, o que é que ele estava querendo dizer ali, né? Então, é muito natural a gente não compreender. O objetivo desse grupo é suavizar essa não compreensão, tentando trabalhar o texto do Jung parágrafo por parágrafo, cuidadosamente, para a gente poder ter o máximo de compreensão que é possível para a gente daquele texto, naquele momento, né? Então, tem muito ponto, assim, de incompreensão que também envolve o texto Jung não ser um texto intelectual, muitas vezes, tipo, ele é um texto intelectual, óbvio, mas não é o único ponto do texto do Jung. Ele está falando de questões irracionais e simbólicas. E tem muitos pontos do que ele fala que dependem da nossa própria relação com o inconsciente para compreender. Tem alguns pontos que a gente consegue, a gente compreende racionalmente, intelectualmente, que é a gente consegue explicar aquilo de alguma forma racional. Mas tem um ponto irracional que fica muitas vezes e que só conecta quando a gente tem uma experiência genuína e própria com o inconsciente, né? Por isso que, da mesma forma que a análise pessoal é uma prerrogativa para o analista atender, também é uma prerrogativa para a gente ter uma compreensão mais rica e facetada, multifacetada do texto do Jung, né? Não quer dizer que seja uma regra se precisar estar em análise para entender o texto do Jung. É só porque isso vai, de certa forma, conectar mais pontos mesmo. Mas, enfim, não é uma regra, gente. É só alguma possibilidade. Até porque
formas de processo de autoconhecimento não são apenas pela via da análise, né? Tem outras vias também desse tipo de processo. Segundo ponto que eu destaquei de dica para o leitor junguiano, né? Leia com cuidado o texto do Jung, né? E siga uma linha de raciocínio até o fim. Muita gente fica confusa no texto do Jung porque não lê até o final de um capítulo, por exemplo, e ela tem um estranhamento na metade do capítulo, e aí ela não vai até o final para poder levar a linha de raciocínio do Jung até o último ponto. Porque muitas vezes o Jung chega até a comentar teorias, ideias de autores que ele não concorda, mas ele não concorda no final do argumento. E aí, no início, você lê o texto do Jung, que é inicial, aconteceu muito comigo em meus grupos de estudo, até da gente estar começando, que é ler um texto, ficar, é verdade, né? O Jung comentando uma coisa de um autor, eu, nossa, é isso aí mesmo, né? Aí o Jung no final, porém, e tudo isso que eu falei não se aplica à nossa perspectiva, né? Foi assim, aí eu, tá, então, ok, não entendi direito. Mas é muito comum essa incompreensão, em que é interessante a gente seguir a linha de raciocínio do Jung até o fim. É por isso que eu fecho, por encontro, o capítulo, porque você segue do início ao fim a proposta do Jung naquele capítulo, né? E mesmo em encontros, porque vão ter alguns encontros que vão abranger, vão ter encontros que vão ser vários encontros para um só capítulo, muito provavelmente. Ainda assim, é interessante você ter lido antes o capítulo inteiro para poder acompanhar, né? Por sorte, é um livro pequeno esse, né, o Psicologia do Inconsciente, então não vai ser uma dificuldade muito grande acompanhar os capítulos inteiros, né? Tem livros do Jung que é bem difícil fazer isso. Por exemplo, Símbolos da Transformação, que é um livro de capítulos enormes, e muito rico em amplificação e material arquetípico e mitológico. Isso torna ele um texto denso e difícil, né? Mas, por sorte, a gente está trabalhando um texto que é introdutório, que é sintético, que é, assim, pequeno até. E aí, conectado a esse ponto, até de seguir uma linha de raciocínio até o fim, eu trago uma dica também para a gente no grupo, né? Que é anotar as dúvidas quando elas surgirem, né? Se você conseguir, ou registrar de alguma forma, né? E ver se o texto respondeu elas. Porque às vezes a gente surge uma dúvida no meio do texto para a gente. E aí a gente fica com aquela dúvida. A gente vai até o final do texto, aquela dúvida permaneceu, traz para o grupo. Aquela dúvida, quer dizer, aquela dúvida permaneceu, você traz para o grupo. Aquela dúvida não ficou, ainda ficou. Não, não ficou, ela foi solucionada, né? Se aquela dúvida foi solucionada pelo texto, você pode trazer como um ponto de discussão, mas fica esse ponto, né? Como é que a minha dúvida surgiu e como é que ela foi solucionada ou não pelo texto do Jung. Um outro ponto que eu destaco de, de a gente ter uma atenção para a gente estar lendo o texto do Jung é ter em mente o valor heurístico e pragmático do texto. O texto do Jung tem uma finalidade. As ideias que o Jung traz não são um passatempo intelectual. Eles têm um propósito de interlocução com a prática psicológica. Então, as ideias como, por exemplo, de inconsciente coletivo, têm uma razão prática de existir. Não é o utilitarismo que a gente está falando aqui. É de uma perspectiva pragmática e junguiana. Jung tem uma perspectiva própria de pragmatismo. Tem uma relação com o pragmatismo do William James, que é um filósofo americano, né, norte-americano e psicólogo, que o Jung tem uma relação profícua nas ideias dele no texto, assim, das ideias do William James com a obra do Jung, né? Mas o Jung tem uma noção própria de pragmatismo. Esse pragmatismo é levar em conta essa questão prática de como a discussão psicológica contribui na nosso cuidado das pessoas, né? Então, o conceito de inconsciente coletivo ele tem um propósito na nossa prática clínica. E ele tem um propósito de nos ajudar e amplificar as nossas formas de cuidado do outro também. Então, não é à toa que ele está trazendo essas ideias. Ele está trazendo essas ideias como ferramenta de prática clínica mesmo, né, principalmente. Apesar de que não se restringe à clínica, e nem só à clínica um a um, analítica, né? Tem vários pontos dessa perspectiva que também contribuem com outras perspectivas de outras áreas, né, como os campos da educação, da arte, as discussões sobre religião, tudo isso vai ter uma interlocução no trabalho do Jung.
Um outro ponto que eu destaque, esteja receptivo ao texto, porque o Jung entende o conceito dele como simbólico. Os conceitos do Jung atuam como símbolos. Eles guardam o caráter de mistério e racionalidade deles. E aí é uma coisa muito interessante, porque todo o conceito do Jung aponta para duas direções, uma direção consciente e uma inconsciente, né? Quando ele fala do conceito de ânima, ânimo, sombra, si mesmo, ele está falando uma coisa que tem relação com a consciência, que surge para a gente, mas que ao mesmo tempo aponta para algo misterioso, né? Que é uma coisa do mistério da vida, que é as grandes questões envolvendo quem a gente é, quem nós não somos, como a gente se relaciona com o mundo, por que que a gente se relaciona dessa forma, né? Enfim, essas várias questões vão estar em jogo quando o Jung traz um conceito, né? E o pensamento do Jung é muito avesso à sistematização. Isso torna mais difícil também a compreensão do texto, porque às vezes a gente quer encaixar, né? E os textos, os conceitos do Jung, eles são muito avessos ao encaixe. Eles são muito mais fortes ao desencaixe mesmo, mas isso promove um tipo de composição móvel, que é o texto e a psicologia do Jung, né? Assim, na minha opinião, torna o texto dele muito mais interessante, né? E, assim, aplicável na realidade do que uma coisa sistematizada e rígida, né? Ele é muito flexível nesse sentido. Claro que tem uma certa rigidez, né? Mas, enfim. E o último ponto que eu destaquei de dica é estar em grupo. E eu falo isso assim, de uma forma muito suspeita, né? Porque eu estou vendendo um grupo de estudos, mas porque eu também, toda a minha formação em psicologia foi no estudo em grupos, a formação em psicologia analítica, especificamente, até. E as trocas, elas enriquecem muito o texto e abrem horizontes para a gente, né? Uma dúvida que uma pessoa tem, a gente pode julgar que a gente não tinha, porque a gente não tinha nem consciência dessa dúvida. Aí a pessoa traz a dúvida, a gente começa a ter consciência de um ponto de discussão que a gente não pensava sobre antes, né? Da mesma forma, uma pessoa tem um esclarecimento sobre um ponto que a gente tinha uma dúvida, e isso ajuda a gente a compreender melhor o texto, né? Por isso que essa troca em conjunto, em grupo, eu acho que é muito enriquecedor, e eu recomendo muito no texto, no trabalho com o texto do Jung. E por isso que eu traço essa recomendação, né? Enfim, porque toda a minha formação em psicologia analítica foi em grupos, né? Tanto é que é um formato que eu gosto muito, esse do grupo de estudo, para estudo da psicologia. Enfim, foram algumas dicas. Eu trouxe essas dicas gerais, aí eu estou pensando ainda, eu vou fazer isso, mas para a segunda metade do ano, é um evento online com mais detalhes para essas dicas e algumas coisas básicas de como ler Jung, né? Eu ainda vou ajeitar, eu vou estar avisando no Instagram, eu mando no WhatsApp também, quando esse grupo sair. Provavelmente ele vai, esse grupo não, esse evento, né? Esse evento vai sair antes do Grupo Centelha, a próxima edição, né? Eu ainda vou ver qual vai ser o estudo, o livro, o tema. Mas eu vou estar fazendo um evento online gratuito de como ler Jung. E aí eu vou estar ajeitando e vou avisando também no grupo, né? Eu vou trazer essa discussão só com mais detalhes e referências também, porque tudo isso que eu estou falando nos pontos anteriores de dicas tem textos de outros autores também, que vão comentar o texto do Jung. Então, vou trazer algumas referências também de leitura e tentar traçar um guia de ordem de leitura para o Jung, né? Uma sugestão, né? Claro que essas ordens é, elas são muito relativas. Enfim, o terceiro ponto de discussão que eu destaquei vai ser falar sobre o livro que a gente vai estar abordando nessa edição do grupo, né? Que é o volume 7/1 da obra completa, dos 18 volumes da obra completa, que vai ser o escrito Psicologia do Inconsciente, né? Esse livro, ele está nesse volume 7 da obra completa, junto com o livro Eu Inconsciente, que foi o primeiro grupo de estudos que eu fiz pelo meu perfil do Instagram, aliás. É o primeiro grupo Centelha, sem ter o nome Centelha ainda, né? Que é o Eu Inconsciente. Eu fiz esse grupo, um pessoal que está aqui até, e está no grupo, participou desse grupo já. Tem gente que está vendo as gravações dele, né? E foi muito bom, assim, ler ele, mas é um texto muito complexo ao mesmo tempo, né? O Eu Inconsciente. E ele está nesse volume 7 que
foi intitulado Dois Escritos sobre Psicologia Analítica, porque eles trazem ideias básicas. Esses textos são muito importantes. E toda vez que você estiver lendo um texto do Jung, as ideias que o Jung está trabalhando nesses textos vão ser revisitadas, né? Lá no começo da Psicologia e Alquimia, por exemplo, o Jung vai começar um argumento e ele coloca, mas isso que eu ia falar com mais detalhes já está totalmente trabalhado no texto Eu Inconsciente. Para você ver como esses textos são importantes por serem básicos, porque o Jung vai estar se remetendo a eles e eles trazem coisas que a gente vai estar sempre revisitando na obra do Jung, né? E é por isso que eu escolhi esses textos para ir esse início, percurso na psicologia analítica nesse grupo Centelha, né? E esse livro, Psicologia do Inconsciente, ele foi um livro que passou por diversas revisões dentro da história do pensamento do Jung, né? Ele teve como início um pequeno ensaio no ano de 1912, chamado Novos Caminhos da Psicologia. Esse ensaio, ele está contido no apêndice do texto. Ele é bem pequeno mesmo. No final do Psicologia do Inconsciente, você tem esse apêndice aqui, que é o texto de 1912, que ele adapta, né? Então, o texto Psicologia do Inconsciente vai surgir de um texto de 1912, que o Jung traz a perspectiva da psicanálise. Ele vai pegar esse texto, ele vai ampliar em 1917 e vai surgir, acrescido de mais 2 capítulos, e ter esse título, que é Psicologia dos Processos Inconscientes, né? Só que depois, em 1926, na terceira edição, ele recebe outro título, que é o Inconsciente na Vida Psíquica Normal e Patológica. E nessa edição, o Jung retira um dos capítulos que falava sobre o desenvolvimento dos tipos psicológicos no processo analítico, né? Ele retira esse capítulo porque essa discussão ele vai trabalhar lá no livro Tipos Psicológicos, de 1921. E ao final, em 1942, a gente vai ter a quinta edição desse livro, e esse texto vai ser profundamente modificado, e surge esse título novo, que é o título que a gente tem hoje, que é Psicologia do Inconsciente, né? Então, no início, esse texto ele estava muito vinculado à psicanálise, especialmente em 1912, porque em 1912 o Jung vai ter um certo relacionamento ainda com o movimento psicanalítico, né? Porque o rompimento dele é até nesse ano, né? 1912, 13, por aí, com o Freud. Mas em 1912 você vai ter um texto que tem muitas particularidades próximas, assim, uma proximidade muito grande com o texto do Freud mesmo. E com o tempo, Jung vai modificando esse texto justamente porque ele vai se distanciando dessa perspectiva freudiana. Então, quando a gente está vendo esse texto como um texto que muda durante o tempo, é porque o pensamento do Jung vai mudando e maturando com o tempo. E aí o Jung ele revisita esse texto, ele pensa, eu tenho que reescrever esse texto. Por quê? Porque é um texto essencial, fala de coisas muito importantes, mas ele está desatualizado nesse momento da minha obra, né? Então é interessante porque é um texto que está reescrito num momento maduro do Jung, que é lá pela década de 40, que é quando ele vai ter cristalizado melhor até o conceito dele de inconsciente coletivo e arquétipo, né? Lá pela década de 40 que o Jung vai ter uma noção bem madura de arquétipo e inconsciente coletivo. Não quer dizer que ele não tenha proposições essenciais e importantíssimas em textos anteriores, ele tem. Mas é um momento de amadurecimento da obra do Jung. E é interessante ele reescrever esse livro, que torna esse livro condizente com a perspectiva final da obra do Jung, né? É diferente se a gente fosse ler essa edição de 1917, que talvez tenha vários pontos que o Jung nem concordava mais, e que por isso tem essa necessidade de atualização no texto do Jung, né? Enfim, o que a gente tem contato é esse texto de 1942, né? Eu fiz um slide para falar dessa relação Freud-Adler, acho que não está carregando a imagem, né? Mas a imagem que eu tinha colocado era desse livro aqui, que é a controvérsia Freud-Adler, né? Por que é que eu estou destacando essa discussão específica? Esse livro, Psicologia do Inconsciente, ele aqui é o índice dele, né? O Jung vai apresentar a psicanálise e ele fala de uma forma geral, é mais como se ele falasse da psicologia profunda aqui, a psicanálise para além do Freud até, essas perspectivas que levam em conta a ideia de inconsciente na psicologia. Ele vai falar depois do ponto de vista do Freud, no capítulo 2, a teoria do Eros,
E ele vai trazer um outro ponto de vista, que é a ideia de vontade de poder depois. Por que é que ele está trazendo essas duas perspectivas, né? Ele está trabalhando aqui essa controvérsia entre Freud e Adler. Freud que vai representar essa teoria do Eros, do Jung, e Adler vai ser um grande nome da psicanálise, bem no início da psicanálise mesmo, assim. No início, quando a psicanálise eram reuniões na casa do Freud, que ele chamava de reuniões de quarta-feira, que aconteceram lá pelo começo de 1900, 1902, e foram se perpetuando até a criação da Sociedade Psicanalítica. O Adler vai estar participando dessas discussões e ele vai estar ali no início da psicanálise mesmo. E a obra do Jung, a Psicologia do Inconsciente, vai apresentar o ponto de vista do Freud, sobre as teorias dele da questão da sexualidade, e a psicologia do Adler, que é a psicologia individual, né? A psicanálise freudiana e a psicologia individual adleriana. E o Jung vai trabalhar essa controvérsia dentro desse texto de Psicologia do Inconsciente, né? Esse livro do Handbauer, Controvérsia Freudiana, eu recomendo para quem tem interesse historiográfico, assim. Quem não tem interesse historiográfico, tem muita gente que tem um interesse muito mais clínico, né, no texto do Jung. Eu acho que é um texto dispensável, sinceramente, porque ele é mais uma é como se fosse ele mostrando as reuniões do movimento psicanalítico e mostrando como eram as ideias do Adler nesse início, como eram as ideias do Freud nesse início e como é que eles se desentenderam, né? Basicamente por causa das ideias do Adler de inferioridade orgânica, protesto masculino e a questão do poder, que a gente vai discutir no grupo. O Jung traz essa ideia, principalmente a ideia de poder e protesto masculino, para discutir a perspectiva do Adler, né? E tendo como oposição à teoria da sexualidade do Freud e do recalque, né? O processo que dá a formação do inconsciente, né, para Freud. Essa vai ser a grande querela entre esses dois nomes, né? E o Jung traz, no Psicologia do Inconsciente, esses dois pontos de vista, né? O ponto de vista da teoria do Eros e da teoria do poder, mas ele não vai se debruçar tanto nos aspectos do conteúdo. Tem uma coisa muito mais importante e interessante que ajuda a gente a compreender muita coisa da psicologia analítica, até nessa perspectiva que ele vai trabalhar, que é a ideia de ele ver esses pontos de vista a partir de certas tendências tipológicas até. Ele vai dizer que o trabalho do Freud, a teoria do Freud, é uma teoria extrovertida e a teoria do Adler é uma teoria introvertida, porque a ênfase na psicanálise do Freud é no objeto, e a ênfase da psicologia individual do Adler é no sujeito. Então, tem uma diferença de ênfase e de direcionamento de energia nessas duas teorias. E isso que é interessante. O Jung vai aproveitar essa querela para falar desse problema das teorias dos tipos de atitude, que é o que ele está falando dessa perspectiva extrovertida e introvertida. Então, aqui a gente tem até o início das ideias do Jung sobre extroversão e introversão. Elas nascem da observação do Jung desse conflito entre Freud e Adler. E elas surgem a partir disso, e no tipos psicológicos você vai ter um aprofundamento super interessante dessas ideias, que o Jung vai discutir como a extroversão e a introversão aparecem no problema da epistemologia, da questão do surgimento, da criação de conhecimento. Ele vai discutir isso a partir da literatura, da análise literária, da estética, da teologia. No Tipos Psicológicos, ele vai apresentando várias discussões e problemáticas no campo da filosofia e desses outros campos, né, teologia, arte, estética, para mostrar como muitos desentendimentos na história da humanidade se deram por divergências tipológicas, né? Uma pessoa que dá uma ênfase no sujeito, no aspecto subjetivo, e uma pessoa que tem uma ênfase no aspecto objetivo, do objeto externo, né? É isso que o Jung vai trazer, essa ideia de introversão e extroversão, como esse direcionamento da libido e essa ênfase em um desses polos, né? E a querela Freud e Adler para o Jung vai trazer esse problema dos tipos de atitude, né? Então é isso que a gente vai acompanhar nesse texto do Jung, Psicologia do Inconsciente. A gente vai trabalhar a teoria do Freud, do Adler,
e a gente vai discutir a introversão e a extroversão a partir dessas teorias. Como é que o Jung entende esses dois conceitos, né? E aí, depois da segunda parte, que foi a acrescida, né, para além do texto de 1917, o Jung vai trazer a perspectiva dele, de uma forma bem introdutória e sintética. Então, a gente vai ter o conceito de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, a gente vai entender o que é o método sintético ou construtivo, que é um método que a gente usa para a interpretação dos conteúdos do inconsciente, a gente vai entender a ideia de arquétipos do inconsciente coletivo, e ele vai dar umas noções gerais de interpretação do inconsciente. Eu estou bem animado com esse livro, aliás, porque eu li ele faz um tempo, mas ele é muito bom, é muito bacana, porque ele tem muito exemplo clínico. E eu adoro quando o Jung faz esse movimento de costurar com a clínica, porque dá para a gente mais ferramentas de como que a gente aplica essas ideias, né? Muitas vezes o texto do Jung é difícil para a gente, porque a gente entende ele de forma abstrata, mas a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de fazer uma interlocução daquele texto com a prática, né? E acho que o Psicologia do Inconsciente ajuda a gente, porque a prática está aparecendo a todo instante, né? E tem muitas passagens interessantes. E tem passagens que eu acho questionáveis também no texto do Jung, que a gente vai comentar também nesse Psicologia do Inconsciente. Mas, no geral, ele é um texto muito rico, né? E é isso que eu estava pensando na proposta do grupo, para a gente seguir esse texto, né? Aí eu trouxe a bibliografia não, o cronograma, né, com data e bibliografia. Esse cronograma é uma previsão, tá, galera? A gente tem 11 encontros, talvez a gente tenha 12, pode ser que a gente tenha 13, não sei. A gente vai ver o fluxo da discussão, porque eu sempre trago um cronograma e às vezes as pessoas se animam muito na discussão e o cronograma ele fica bagunçado, né? Muito provavelmente, e eu digo muito provavelmente porque acho que é quase certeza, a gente vai ter 3 meses de grupo. Mas talvez a gente passe um encontro ou outro. Se tiver um encontro em agosto, que eu acho improvável, eu não vou cobrar uma mensalidade a mais, né? Então, vai ficar aí ajustado esses 3 meses, e essa é a previsão de encontros que a gente tem para cobrir o texto, né? Pode falar, Sara. Posso tirar uma foto, Davi, do cronograma? Pode sim, ele está no Drive do grupo também, eu vou reenviar ele em PDF. Então, fiquem tranquilos que eu vou reenviar no grupo agora quando acabar o encontro. Enfim, e eu coloco do lado os parágrafos, aliás, para ajuda também a se guiar para o parágrafo, sabe por quê? Porque tem essa edição do Psicologia do Inconsciente, né? Tem essas edições novas da obra completa e tem o PDF. Em cada uma dessas versões, as páginas são diferentes, né? Então, a gente seguia por parágrafo, porque independe da página e até independe da linguagem, da língua, né? Que as edições em inglês, por exemplo, usam também a paragrafação. Não sei se alguém vai querer ler em inglês, né? Mas nunca se sabe. E é isso, gente. E aí, uma questão prática de inscrição e mensalidade, né? Eu vou estar fazendo. A inscrição é basicamente você fazer o Pix dessa primeira mensalidade, né? Do grupo. E enviar para mim o WhatsApp, né? Aqui está a chave Pix minha. Vou mandar esse cardzinho e escrever minha chave Pix também no grupo do WhatsApp, do grupo Centelha, né? E eu estou dando duas possibilidades de pagamento aqui. Uma primeira, as mensalidades mesmo, tipo assim, quem quiser pagar os R$ 80 por mês e fazer esse processo, eu vou estar recebendo todo mês até o dia 5, né, esse pagamento. E basta você mandar o comprovante para mim diretamente, né, por mensagem direta mesmo. Até para não ficar muito bagunçado o grupo do WhatsApp, né, você pode mandar direto para mim. E aí eu vou estar anotando, assim, né, colocando uma planilhazinha, atualizando isso, né. As inscrições eu estou fazendo até o dia 6, porque eu estou fazendo até o dia 6, porque muita gente acaba não continuando no grupo depois desse primeiro encontro gratuito, né? E o segundo encontro é no dia 10. Então, até o dia 6 dá tempo de eu reorganizar o grupo, tirar as pessoas que não forem continuar, ajeitar o link de transmissão, que vai ser um link fixo, toda semana o mesmo link, para ter uma coisa meio regular, né? E ajeitar as informações no grupo, né, na bio do grupo. Então, isso me dá um tempo de organizar essas informações, né? E aí, por conta disso, eu vou colocar esse prazo até o dia 6,
de inscrição, e eu vou estar aumentando a mensalidade depois desse dia. E eu faço isso por uma questão de organização mesmo, por causa que eu tenho que ajeitar essas informações, né? E aí, até quem se inscrever até o dia 6 e optar por esse pagamento por mensalidades, eu vou estar fazendo essa inscrição, né? E depois disso, o preço vai aumentar para R$ 90, né, da mensalidade. Aí, a segunda opção que eu trago de pagamento é um pagamento por pacote. E eu faço até amanhã. Se você quiser já fechar o pacote dos 3 meses, né, do grupo, eu vou estar dando 10% de desconto para esse pagamento. Então, você pode pagar as 3 mensalidades de uma vez, vai sair de 240 por 216, né? E aí, vocês fiquem à vontade. Quando forem fazer o pagamento, é só mandar por mim no WhatsApp, que eu vou ajeitar a inscrição de vocês. E é isso, basicamente. Ficou alguma dúvida nesse ponto do pagamento? Não, né? Show. Eu vou mandar esse cardzinho também no WhatsApp, até para quem não veio, não assistiu a gravação, né? E eu estou dando esses 3 dias também de inscrição para dar tempo de quem for ver a gravação do encontro, assistir esse primeiro encontro, né? Poder ver, avaliar. E quem quiser avaliar também a participação do grupo, eu vou mandar no WhatsApp o primeiro encontro do grupo Eu Inconsciente, que é falando sobre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Que esse primeiro encontro ele está aberto no YouTube. E eu fiz esse encontro gratuito, né? Ele não foi gratuito na época, mas eu abri gratuito posterior, né? É como se fosse um test drivezinho de como é que funciona o grupo, né? Para quem tiver em dúvida se continua ou não. E é isso, gente, basicamente, que eu tinha pensado para hoje. Quem quiser comentar alguma coisa, trazer algum ponto, fique à vontade, né? Mas era isso que eu tinha para falar, né? Pode falar, sabe? Você falar? Você está com o microfone desligado. Tá falando. É só comentar uma coisa que não é sobre a dinâmica, de como a metodologia do grupo, não. Para mim ficou tudo muito claro. É que quando você estava falando, eu pensei se a ideia de sombra do Jung não se assemelha à ideia de recalque do Freud. Tem uma certa relação, porque muitos conteúdos da sombra são conteúdos reprimidos. Mas o Jung vai falar que nem o conteúdo da sombra não é necessariamente conteúdo reprimido, né? O conteúdo da sombra é conteúdo que tem conteúdo na sombra que nem chegou a passar pela consciência. Para o Jung, o processo de recalque acontece por um conteúdo que passa pela consciência e ele faz, isso causa uma experiência de desencontro mesmo da consciência com o inconsciente, isso causa esse processo automático desse conteúdo ir para o inconsciente, né? Só que tem uma diferença também, porque para o Freud, para a psicanálise, tem um conceito de recalque e o conceito de repressão, né? E envolve a conscientização ou não desse processo de jogar esse conteúdo para o inconsciente, né? O recalque é um processo automático até. Mas quando a gente fala de repressão, eu acho que tem muita relação, sim, porque uma boa parte dos conteúdos da sombra são conteúdos reprimidos. São conteúdos que, por uma série de questões de sociedade, questão pessoal, questões familiares, a gente reprime, a gente não aceita em nós mesmos, né? E a gente se desliga daquele conteúdo, né? Acontece muito que aquele conteúdo se desliga de uma forma que ele vai para o inconsciente e tudo aquilo que é inconsciente é projetado. E aí a sombra a gente encontra na nossa relação com os outros e fora da gente, né? Então, tem uma certa relação, mas como são sistemas teóricos diferentes, eu acho que tem essa diferenciação também, porque o recalque é um processo automático de Não passa pelo ego. não passa. De certa forma, porque todo conteúdo que é recalcado passou pela consciência primeiro. Mas o recalque não é uma coisa da consciência, é o inconsciente que recalca. Para o Jung não tem esse inconsciente que recalca, né? Para o Jung, o inconsciente é esse solo da onde germina os conteúdos, mas da onde a gente consegue cavar e jogar coisas, né? De forma inconsciente, automática, ou de forma muito consciente, quando a gente faz um papel muito forte e reprimir uma coisa, né? Quando o conteúdo que é muito perturbador para a gente fica voltando, a gente consegue fazer esse trabalho de ficar jogando ele de volta, né?
Então, eu acho que tem certa relação, sim, mas tem umas diferenças ao mesmo tempo, né? É uma coisa que o meu orientador sempre fala quando a gente faz esses movimentos de comparação de sistemas teóricos, é a gente falar das similaridades, das diferenças também, né? E ver de que forma eles conseguem se comunicar sem entrar um no outro, né? É até uma discussão meio contemporânea essa, né, da relação da psicanálise com o Que Jung. assim, não tem por que fazer aquela coisa, né, tão ortodoxa do que é freudiano, do que é junguiano, que tanto Freud como Lacan são bem-vindos na complementação da compreensão junguiana, que é a mais ampla delas, né, mas não invalida elas, né, amplifica, mas não invalida, né. É, tem perspectivas. Eu não sou muito. Eu não sou. Não, Híbrido, oi? não é muito híbrido. Não, nesse ponto específico de relação epistemológica entre esses dois saberes, eu gosto muito da psicanálise. Né? Por pouco eu não fui psicanalista, pra ser sincero. Eu Mas também eu gosto. faço uma diferenciação bem grande entre psicanálise e psicologia analítica. Mas eu acho que tem muita interlocução possível, mas tendo o cuidado de não engolir uma área pela outra, né? É a mesma coisa quando a gente faz relação da psicologia analítica com a religião ou com a arte. A gente não fala o que o artista, o esteta, né, o estudioso de arte, vai falar sobre a arte. A gente fala o que o psicólogo fala sobre a arte, mas a gente também não desvalida o que o esteta fala e a gente não tenta ser esteta também, né? Eu Uhum. acho que com a psicanálise pode ser uma coisa parecida também, né? Tem uma forma que o psicanalista fala e um campo teórico que ele faz parte, né? E as ideias que ele se reporta, e tem uma coisa que é o campo junguiano. E quando a gente esquece do campo junguiano e dá uma ênfase muito grande à psicanálise, a gente, na verdade, está se desligando desses pontos que são muito diferenciais da teoria do Jung, né? De que fazem ele um corpo sui generis mesmo de psicologia, né? Mas É acho que ser tem muita leal a cada interlocução com uma, né? Sendo leal a cada uma, que não dá para transpolar os conceitos, mas pode ajudar a Justamente. entender um, pode ajudar a entender o outro às vezes, né? Tanto é que esse livro, Psicologia do Inconsciente, é uma reflexão do Jung sobre a psicanálise e a psicologia individual, né? De que forma essa reflexão do Jung sobre esses outros campos de saber psi promove uma amplificação do próprio texto dele, né? Eu acho que é uma coisa que a gente consegue fazer mesmo quando a gente se relaciona com essas outras áreas. É um movimento complexo, mas ele é muito interessante mesmo. Pode falar, Kézia. Eu queria falar, né? Quer dizer que eu vou falar. Enfim, a minha caminhada com Jung ele se dá, né, desde a época da faculdade. Apesar de eu não ter tido, né, a matéria, mas meu terapeuta era junguiano. E quando eu comecei a estudar, né, falando assim, né, de Freud e Jung, a gente dá na faculdade muito mais a psicanálise. E eu acho que esse entrelaçamento no início, para quem está iniciando, fica uma coisa muito confusa fazer um paralelo, né? Porque senão eu acho que é como você falou, você vai acabar perdendo o que o Jung quer falar, porque você está se atendo a algo que é mais debatido, né? Pelo menos assim, para mim, eu tive que meio que dissociar primeiro da psicanálise para depois fazer essa união, porque primeiro eu precisei entender, né, a complexidade, né, do que o Jung traz e da forma como ele traz, para depois começar, isso aqui é semelhante a isso, mas também quer dizer uma outra coisa. Eu estou falando porque, assim, eu não sei se tem pessoas que estão começando, né, e aí traçar esse paralelo, eu acho que fica muita informação e é como se fosse querendo ou não existe um abismo, né, entre Jung e Freud, né? Tem até esse termo que eu acho muito interessante, que os epistemólogos falam, né, que é a incomensurabilidade, né? Cada teoria perspectiva tem uma incomensurabilidade. O que é a incomensurabilidade? Palavra grande. Ela é aquilo que não é reduzível a um a outro, né? Então, tem uma coisa que permanece e que não é assimilável entre uma área e outra, né?
E essa coisa, essa como se fosse a pedra basilar, né, que não vai se romper ou fluir a partir da, da relação com outro saber, né, é algo que a gente tem que ter em mente, né? Mas é interessante isso que a Kézia falou, porque muita gente chega no Jung tendo uma base psicanalítica anterior, né? Eu acho que essa base psicanalítica pode acabar, entre aspas, contaminando essa leitura, né? E aí, como é um trabalho complexo de você fazer um tipo de reflexão, de decantar, né? Quase uma coisa meio alquímica, né? Você tem que decantar aquela coisa cristalizada da psicanálise para poder entrar em contato com o texto do Jung sem esses pressupostos iniciais, né? Porque a gente vê uma leitura muito enviesada, muitas vezes também porque os psicanalistas têm uma palavra final sobre o Jung, né? Muitas vezes. O campo da psicanálise muitas vezes usa o Jung como um tipo de espantalho assustador, que você usa um recurso apotropaico, né, de espantar o mal, que é bater na figura do Jung, né, para espantar ele. Mas por que batem tanto na figura do Jung? Porque ele tem coisas muito relevantes e é uma área que tem um crescimento e uma permanência que outras áreas de outros teóricos não tiveram, né? Você vai ver muito pouco Adler atualmente. Você tem aqui e ali uma pessoa que trabalha com essa perspectiva, mas é muito pouco, é meio estéril, não é tão rico a perspectiva do Adler mesmo. Mas o Jung você vai ter gente trabalhando intensamente até hoje, né? Então isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que essa teoria tem muita coisa a acrescentar, né, pra gente. Pode falar, Lívia. Eu vou falar justamente um dos pontos que você até já tocou, né? Que é justamente essa necessidade da gente ter um estudo básico em epistemologia e historiografia para a gente compreender o que é similar e o que é diferente, não só do Jung para o Freud, mas do Jung para outros colaboradores que escreveram coisas que às vezes ele até discordava, mas que ele dizia escreva, né? É interessante a gente ter essa perspectiva em mente, porque, para mim, o contato com a psicologia analítica veio justamente da psicanálise. Quando estavam usando o Jung lá de espantalho, né, eu me interessei justamente numa única aula sobre ele. E tive uma única disciplina optativa sobre, e o resto é como o Davi falou sobre a própria formação dele, foi grupo de estudo, né? E é necessário que a gente perceba as semelhanças, mas também tenha muito clara quais são as diferenças, para a gente não querer fazer transposições que epistemologicamente iam virar um Frankenstein, né? Muitas áreas podem trazer coisas diferentes, mas a gente também tem ferramentas dentro da nossa própria teoria para fazer pesquisa clínica, para fazer intervenção, sem a necessidade de querer transpor de uma forma tão direta algo que é para criar um diálogo, né? E não para criar um boneco de retalhos, digamos assim. Perfeito. Pode falar, Melissa. Então, eu queria só dizer que eu fico tão feliz, eu estou tão feliz, porque eu estou aqui em Portugal, né? E Jung ainda não é tão conhecido, tão estudado aqui em Portugal, como está sendo aí no Brasil, né? Eu me formei já faz muito tempo em psicologia, me formei também em Fortaleza, na Unifor, e a gente não tinha Jung na universidade, né? Até depois um professor colocou uma disciplina, começou a ministrar uma disciplina optativa e tudo, mas a gente não tinha realmente, sabe? E para quem realmente se identificava com a abordagem do Jung, era muito difícil naquela época, né? A gente começar a estudar Jung. E eu estou percebendo que hoje está bem mais fácil, eu estou vendo muita gente interessada em Jung e está sendo muito mais reconhecido, né? Parece-me que algumas universidades já estão agora com... Não sei, eu gostaria até de saber como é que está aí no Brasil, se já tem universidades que sim, na própria graduação, né, no próprio curso da graduação, né, da faculdade, do curso de psicologia, se já tem essas disciplinas de Jung.
Mas, assim, eu estou muito feliz, sabe? Porque eu tive muita dificuldade para estudar Jung. Aí eu fui fazer a formação do Instituto Dédalus, né, com Heráclito, mas confesso que para mim, na época, eu ainda estava passando por uma fase muito difícil também na época, mas foi muito difícil entender, sabe? E hoje eu estou vendo como está sendo mais fácil, como está fluindo melhor as leituras, como eu estou entendendo muito mais. Enfim, eu só queria expor isso, sabe? Porque eu estou achando isso maravilhoso, sim, esse movimento do Brasil, sabe? Nós brasileiros, nós devíamos ter muito orgulho, porque nós estamos muito à frente em muitas coisas, a gente, sabe? A gente só percebe isso depois que a gente sai do Brasil. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, sobre esse quadro lindo que tem aí atrás, que eu estava vendo. Achei tão bonito, gente. Foi você que você desenha? Você é artista também? Não, Não, porque eu é desenho, mas fantástico esse quadro, né? Desse anjo aí com essas gavetas, né? Assim, meio Salvador Dalí, né? é um Salvador Dali. É do É, Salvador Dalí? Ah, eu reconheci pelas gavetas, mas eu não lembrava desse sim. anjo. Nunca tinha visto Não, de esse. vez em quando alguém fica curioso com esse quadro mesmo, porque ele sempre está no fundo das minhas coisas. É o Anjo Caído, do Salvador Dali. É uma Ah, aquarela que ele fez para a Divina Comédia. E aí é o pôster que veio, especificamente esse que é o pôster que veio da exposição que teve na Caixa Cultural aqui em Fortaleza, do Dali. Eu acho interessante, eu escolhi ela não à toa, porque ela é uma representação muito que tem muita confluência com a psicologia, porque é esse processo de esquadrinhar a si mesmo, né? E é um processo de autoexploração, de certa forma. Então, e essa ideia de que o anjo caído é aquele que perde a posição no paraíso porque ele adquire uma certa consciência, né? E aí essa imagem luciferana, ela tem uma relação com essa ideia de tomada de consciência, né? É por isso que eu deixei aqui quando tipo o meu quadro de consultório e meu quadro assim para ficar no ponto. então, Mas é do Davi. olha só, achei super interessante, Davi, ter colocado isso, porque, olha, não foi à toa, assim, que eu me interessei pelo quadro, que eu vi logo o quadro, porque eu estou num momento em que eu estou muito interessada em estudar sobre anjos, sabe? Eu não sei, de uns tempos para cá, comecei a ficar muito interessada em ler tudo que diz respeito a anjos e tudo, mas eu não tinha essa percepção de que o anjo caído era um anjo que ganhou mais em consciência. Então, seria mais ou menos assim, porque normalmente a gente, pelo menos eu entendia o oposto, de que os anjos caídos, eles caíram porque eles perderam, eu achava que eles tinham perdido em consciência espiritual, entende? Então, Eu acho assim, que depende muito da interpretação, porque, por exemplo, é o que a gente tira da imagem que o Dali faz do anjo caído, né? E aí depende da fonte que você está reportando, né? O anjo caído vai ter um sentido na Divina Comédia, o anjo caído vai ter um sentido na Bíblia, né? O anjo caído vai ter um sentido específico nas poesias do Rilke, né? Que é um poeta que traz muito a imagem do anjo. O anjo vai ter um sentido específico na obra benjaminiana, né? Do Walter Benjamin, no Paul Klee. Então você vai ter vários documentos que apontam para vários sentidos, né? Tem múltiplos sentidos para essa imagem do anjo caído, né? Então, que mito a gente está pegando para analisar essa imagem? Em alguns, ela pode estar falando de um processo de relação com o mal, né? Em outros, pode estar falando de um processo de conscientização, vai variar muito, mas interessante esse seu interesse, né? não, com certeza, e eu adorei tudo, e eu estava dando uma olhada nos teus livros também, né, que tem muitos livros sobre símbolos, né, e arte também, e se tu gostas também dessas temáticas, eu já aproveito até para te perguntar se tu não teria um projeto futuro aí de um próximo grupo de estudos, de repente, mais voltado para essas temáticas também, porque eu também me interesso muito, sabe, Davi? Queria muito explorar mais essas questões assim, mais voltadas para a arte, para os símbolos.
E aí, deixa eu te fazer só uma perguntinha final sobre a questão do que tu falaste da inscrição, é só para tirar essa dúvida mesmo. A inscrição é a própria mensalidade, só que é a primeira mensalidade, né? Não é um valor separado da primeira mensalidade, não. Não, Tá essa é a bom, mensalidade. É como tá se bom. o primeiro pagamento oficializa a inscrição, né? E aí eu só Certo. anoto os seus dados, aí no final, aliás, eu nem contei, tem certificado incluso, aí eu pego o nome completo e coloco lá. Sobre as outras perguntas que você fez, né? A primeira que você falou sobre a questão da inserção da psicologia analítica aqui no Brasil, né? A, a Taminha até comentou, né? Universidade particular, eu sei que a Unime está aqui de Santos, São Paulo, tem 2 semestres de Jung. A Liviane comentou a UFSJ, né? Na UFSJ, a gente tem um programa de pós-graduação, que é pelo meu orientador, o Walter Mello, né? Ele orienta mestrado e doutorado e ele dá disciplinas. Agora está saindo o novo PP, né? O projeto pedagógico do curso, e vai ter uma disciplina para psicologia analítica, se não me engano, vai ter uma disciplina para o Museu de Imagens do Inconsciente, da Anísio da Silveira, né? Então, vai ter essas 2 disciplinas dentro do corpo, assim, do corpo de disciplinas mesmo do curso, né? A Giovana comentou, pronto, psicanalítica e museu, né? Pronto. Davi, E tem que ter formação de psicólogo para fazer essas pós? essas pós, não é um processo seletivo, você tem que Processo ter seletivo, formação de alguma graduação superior. alguma graduação, e aí você submete um projeto de Certo. pesquisa lá para São João del Rei, tem em Juiz de Fora também, o mestrado e doutorado, né, pelo Walter. Então, E aí, dentro do curso mesmo, né, de graduação, aqui na UFC de Fortaleza você tem 2 disciplinas optativas de psicologia analítica, que elas se intercambiam, e você também tem a inserção de alguns lugares específicos. Eu sei que em mestrado e doutorado também tem numa rural do Rio, e no terceiro canto, acho que é em Paraná, não lembro agora. Você tem tá crescendo mesmo esse campo, que não, antes era zero, né? E era, na verdade, visto com maus olhos, né? Até a Liviane confirmou, Paraná. E um que era visto com maus olhos, né? Só que hoje a gente está vendo com um movimento de pesquisa séria dentro dessa área, ele está sendo mais respeitado, né? Também colocou a PUC de São Paulo também. Você tem uma certa inserção aqui, assim, é pouco ainda em comparação com de outras áreas, né? Mas ela tá se cristalizando, tomando força mesmo. Do jeito que está, pelo menos no meu grupo de pesquisa Caminhos, daqui a uns anos a gente vai estar formando professores que vão estar indo para outros lugares, né, do Brasil e ampliando essa rede, né, de ensino. Acho que é um projeto que está crescendo, sim, da psicologia analítica na academia no Brasil. Pode falar. Só uma dúvida, tu falaste desse projeto para ser professor, né? Eu estava justamente pensando sobre isso. Para ser professor de psicologia junguiana no Brasil, a gente tem que ter mestrado? É obrigatório mestrado, doutorado? Como é que é isso, esse processo aí? Depende do que é que você vai ser professor. Tipo, se você for professor de universidade, dependendo da universidade, você não precisa necessariamente ter um título de mestrado e doutorado, mas ter uma especialização. Muitas, né, universidades públicas, por exemplo, vão pedir pelo menos um mestrado, e o processo seletivo costuma começar pelo doutorado. Se a pessoa tem doutorado, que ela entra, né? É mais comum a partir desse percurso profissional, né? Mas depende muito do contexto que você vai ser professor. Se você for professor, por exemplo, numa instituição privada, como uma pós-graduação, lato sensu, por exemplo, né, uma coisa que, por exemplo, o Instituto Dédalus faz, você só precisa ter uma especialização, pelo menos, né? Então, vai variar muito do lugar que você vai ser professor, né? Mas para a universidade pública, costuma pedir o doutorado até. Okay. Acho que é isso, gente. Se ninguém tiver mais nada a comentar, acho que a gente pode encerrar por hoje. Eu vou mandar mais tarde a gravação, quando terminar de processar pelo Google Meet. Eu vou colocar no YouTube e mandar a gravação desse primeiro encontro no grupo também.
E eu mando de novo os dados de pagamento. Eu vi já que o pessoal aqui já confirmou o pagamento, né? Vou estar anotando também. E é isso, gente. Até a próxima semana. Para a próxima semana fica a leitura do primeiro capítulo, a psicanálise do Jung. E aí eu mando também isso no grupo para confirmar, viu? Abraço. Obrigada, gente. Davi. Obrigada, Foi Davi. ótimo. Obrigada. Até a próxima. Bom final Tchau, de semana. gente. Obrigada, Davi. Obrigada, grupo.